Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Espírito Santo, use a mim para nós. Amarre os demônios que tentam atrapalhar esse momento. Libere sobre nós a unção de mudança, de transformação, pela palavra liberada em nome de Jesus. Amém. Na estatística se sabe que o número de cristãos desviados é praticamente o mesmo número de cristãos no mundo que estão na igreja. Nesse grupo ainda consta não somente os desviados, mas os desigrejados, que são os que estão entre barro e tijolo da vida cristã. Quando você avalia a história da ação de Deus na criação do homem, você está aí? Está tudo bem? Da mulher, nós ficamos assim tentando entender por que algumas coisas aconteceram, por que Adão e Eva pecou, por que parte da geração deles, mesmo depois das instruções e perdão, pecaram como Caim, por que aquela primeira geração se perdeu ao ponto de Deus mandar um dilúvio, por que a formação de Israel, que foi um projeto específico de Deus para trazer as nações de fora, tendo Israel como modelo da experiência divina, e por que a nação de Israel, durante percursos históricos, se perdeu? Sacerdotes, reis, profetas. Por que a igreja que nasceu debaixo de uma experiência extravagantemente maravilhosa, que foi a encarnação do Deus vivo, e que deu início a um processo de vida terrena, onde os seguidores ultrapassavam o número de 40 mil em Israel? Por que, num período de ministração, todos o deixaram? Capítulo 5 de João e 6, todos os deixaram, e ficaram só os discípulos. Jesus até perguntou se eles não queriam ir também. Por que, depois da sua morte redentiva, da sua ressurreição, em que uma grande multidão viu, principalmente os 500 cristãos, e esses mesmos, cerca dos 500, que tinham uma ordem de ficar buscando, não conseguiram se manter nem 10 dias, e meteram o pé mais da metade? Porque a vinda do Espírito Santo, que culminou com a maior manifestação de graça, de poder, no plano maior de Deus pós-encarnação, que era habitação, quer dizer, não era estar junto, mas estar em. Como pode uma igreja que crescia e se multiplicava, que foi alcançando não somente a região de Israel, mas os gentios, e logo foi se perdendo historicamente durante os séculos, independente das perseguições ou não, muitos se perderam. Você encontra o apóstolo Paulo chamando a atenção dos coríntios que estavam se perdendo, chamando a atenção dos gálatas que estavam se perdendo, e a gente fica se perguntando por quê? Porque esse período de quase 1000 anos com o domínio satânico imperial da Igreja Católica Romana, que roubou os princípios fundamentais da fé cristã, estabelecendo heresias, legalismos e mentira, culminando então com um quadro mais complexo em barbaridades, em idolatria, em perseguições, em espancamento, em mortes públicas,
por quê? Porque durante a história o povo que se diz povo de Deus se perde? Porque as gerações passadas, as gerações de países que eram força de avivamento mundiais, hoje são países completamente fechados, indiferentes ao evangelho, ateístas, islâmicos. Por quê? Porque ainda hoje nós ficamos assustados com esse número exorbitante de crentes fora do evangelho. Porque nossos próprios cristãos caminham segundo o discurso dos pastores com tamanha dificuldade. Parece que quando há uma noite de avivamento, os pastores celebram quando vê as suas ovelhas sendo derramadas diante de Deus com graça e com poder, mas parece que nem chegaram na porta da igreja e a experiência acabou. Eles dizem: cadê aqueles irmãos que estavam chapados com o poder? Aqueles irmãos parece que nem sequer viveram esta dimensão, já estão baleados na fé, já estão desanimados, estão desestimulados, já não conseguem manter o seu comprometimento comum daquilo que chama diagnóstico de crente salvo. Por que tamanha facilidade de, como nós conversávamos numa reunião ontem, e eu fiquei muito, eu acho que eu não estava bem onde eu estou, com andropausa. É um negócio que pega nas mulheres, que é andropausa, e eu estou até gostando, que a gente sente um frio, sente um calor, sente uns negócios esquisitos, que eu critiquei as mulheres. Você também vai pegar, filho, não ri de mim não. Menopausa, homem andropausa. Tô certo. É, pastor Tasso. Por quê? Mas nós conversávamos, disse, e a conversa era que há alguns levitas que, se eles não forem o ego massageado, não derem a eles o que eles querem, eles pulam para uma igreja que está lhe oferecendo dinheiro ou benefício maior. Me subiu uma ira. Eu disse, eu sou do tempo antigo, e vou dizer a vocês já o que eu penso. Porque se tiver alguém na igreja que cria argumentos para servir a Deus em busca de benefícios favoráveis, não serve para trabalhar comigo, porque é espírito de religião, não me incorporou a identidade daquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e a sua própria vida, que não está ali por causa das estruturas e dos benefícios, mas pelo Rei. O problema, você está aí, é simples. É porque quando as pessoas se dizem convertidas a Deus, mas estão na verdade convertidas ao sistema, à denominação, ao programa, à infraestrutura, ao embelezamento, ao musical, às palavras, podem acontecer o que eu tive a tristeza de ver algumas vezes nos meus arrebatamentos da eternidade, quando eu via muitos de Bíblia caindo no inferno. Eu disse: Deus, o que significa isso? Ele disse: muitos que estão dentro da igreja, quando morrem, pensam que estão vindo para a minha glória, mas estão indo direto para o inferno. De repente essa palavra não era muito convidativa para o dia de hoje, tão festivo e tão celebrante. Por quê? Somos oscilantes na nossa caminhada. Por que nos sentimos para baixos e fracos e falamos que somos humanos? Por isso é comum
e nos desculpamos com esse discurso maligno, religioso e enganador. E eu vou dar a resposta agora. Primeiro, que a proposta de Deus, quando criou Adão e Eva para desenvolver a criação da humanidade, nunca foi em primeira mão que eles ficassem servindo e felizes por aquilo que Ele construiu, por aquilo que Ele fez, pelo potencial que Ele liberou. Isso é o que fez Israel se perder. Isso é o que fez os hebreus se perder no deserto. Porque a proposta de Deus não era mostrar para ele que Ele era El Shaddai, aquele que supre, aquele que cura, aquele que abre porta. O desejo de Deus nunca foi que o seu alento fosse aquilo que Ele pode fazer ou faz por você. Nunca foi. Isso é secundário. A proposta de Deus, Oséias 6:3, prossigamos e persegamos em conhecer ao Senhor. A proposta de Deus é esta: ame ao Senhor de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando você o ama, quando você sabe quem Ele é, não importa se está chovendo ou está fazendo sol, não importa se está na escassez ou na prosperidade, não importa se está na doença ou na saúde, você diz: eu sei que o meu High Priest, Redentor, High Priest, Petisnante the Lord. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Aí Moisés, o homem historicamente em que Deus mais se manifestou grandiosamente, mexendo em todas as infraestruturas, desde pessoal, a climática, em todas as áreas. O homem que experimentou a manifestação do Eterno de uma maneira grandiosa. O homem que Deus dizia: com você, Arão, com você, sua irmã, eu falo como profeta, mas com Moisés eu falo cara a cara. Mas Moisés dizia: o Senhor fala, mas eu não te vejo. Moisés estava dizendo: Senhor, quero que tu saiba o seguinte, eu não estou nem aí pela minha mãe ter entregue profecia ao meu respeito.
Eu não estou nem aí pelo Senhor ter me ungido desde criança, me feito passar por processo e depois ter me levantado lá no Monte Horebe e me levado para realizar milagres que desestruturou o maior império do mundo da época. Eu não estou nem aí por tudo que o Senhor fez. Eu quero que o Senhor saiba uma coisa: se a sua presença não for comigo, eu não quero. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo. Aí ele disse: eu aprendi que não é a unção, não é o poder, não é a missão. Eu aprendi que a tua vontade para mim é te conhecer, a tua vontade para mim é te ver, a tua vontade para mim é estar contigo. And the Lord is speaking, the Lord is my finger this, but it knows. And this, Deus, ele pode até se limitar às solicitações de missão e de chamado, mas ele não consegue se controlar com um coração contrito, quebrantado e apaixonado por ele. Está faltando quebrantamento, apóstolo Carlos, na nossa geração. Está faltando sede e fome pela presença. Tem muita sede e fome para ganhar bens materiais. Tem muita sede e fome para resolver problemas de família. Tem muita sede e fome para resolver problemas de saúde. Tem muita sede e fome até para resolver questões de igreja, mas pouca fome e sede por Ele. Aí ela disse: Deus, Elógio, quero ver a tua face. Deus disse: ó, você sabe que ver minha face não dá, porque se ver minha face morre. Você não vai aguentar, você vai se destruir humanamente, sua carne não vai suportar. Deus, eu quero ver a tua face. Deus, ele fica, repete comigo, repete bem alto comigo, diga: a fortaleza do homem e a fraqueza de Deus é quebrantamento. Irmãos, Deus fica igual avô e avó quando vê seus netinhos. Não consegue segurar a onda. Mas não podia, irmão. Aí Deus não aguentou. Eu gosto desse negócio de Deus não aguentou. Deus está querendo não aguentar com muita gente, mas não está dando certo, porque o seu coração ainda está meio soberbo. Suas intenções estão outras, seus privilégios, suas posições, aquilo que você tem como princípio de prioridade, as suas prioridades são outras. Você fala com os lábios, mas não é verdade no coração. Mas Moisés falou a verdade. Aí Deus disse: você está me quebrando, cara. Você está me quebrando. Para de me quebrar. Eu te quero ver, eu te quero. Aí Deus disse: então tá bem, fica com o olho naquela flecha daquela rocha ali. Eu vou passar, mas de costas, de frente não dá não. E você vai me ver passar de costas. E ele ficou olhando. Quando ele viu, Deus passou de costas. Quando Deus passou de costas, ele foi arrebatado e entrou no passado. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, quando ele viu as costas de Deus, ele viu o passado de Deus. Quando ele viu o passado de Deus, ele entrou na dimensão. Ver
você mergulhar nos seus segredos, em suas dimensões. É impossível. Que horas tem? Já estourou o horário. Você está aí? Aí Moisés morreu. Depois lá na frente veio outros profetas. Aí lá no céu o pessoal conversa. Você está aí ou não? Lá no céu, irmão, não fica inerte não. Lá bate papo. Ai, eu ontem para hoje eu estava entrando. Falei com minha esposa hoje. Eu estou em DP, estado depressivo. Porque eu acordei com muita vontade pro céu, irmão. Uma vontade de lascar, como diz o provérbio aí dos cabeções. Mas um negócio muito forte. E eu olhava para tudo que tenho, que faço. Você sabe que você não consegue dar valor para nada daquilo, aquilo que não faz diferença para você. Nem eu querida, desculpe, eu gosto de você, mas não vai rolar o clima. E lá no céu eles ficam conversando. Eu vi eles lá no céu quando eu fui, irmão. Eles ficam batendo papo, conversando. Eu não podia, porque era uma revelação. Eu doido para estar lá, para conversar também, irmão. Bater papo. Aí canta aí, que eu estou sentindo que o Espírito está me tentando. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Porque quando você o vê, você vai querer o que Ele é. Você vai querer a sua glória, a sua majestade, a sua pessoa. Aí eles estavam conversando lá em cima. Aí lá em cima batendo um papo. Aí Elias, rapaz, aí Moisés, cara, você sabe que eu falei que eu queria ver ele, mas ele não se apresentou para mim. Só discórdia, e eu vi o passado, eu vi. Aí eu escrevi, né? Agora todo mundo sabe como é que é a criação. É legal. Aí eu também tive uma experiência. Milagres, tal, você quer subir num redemoinho de fogo e tal. Mas você sabe, Moisés, que meu desejo era também ver ele, mas ele também não. Eu queria ver a face dele, Moisés. E Elias, eu também queria ver a face dele. Aí cumpriu-se o tempo. Aí o Senhor Jesus, já encarnado, Deus vivo, falou assim: vem cá, Pedro, Tiago, João, que nós vamos ali no monte, que é chamado Monte da Transfiguração, que eu estou com um problema, porque no céu também se ora. Estou aqui na terra, mas tem um lá em cima me atribulando. Fala para o teu irmão, atribule Deus. Fala aí, atribule Deus, irmão. Irmão, Deus gosta de ficar atribulado. Nós gostamos de sabe como é que é? Eles estão lá insistindo, não querem esperar o grande dia. Então eu vou ter que interromper o Deus. Eu vou interromper o processo e o programa e vou fazer o que a norma diz para não fazer. Vamos lá em cima. Moisés e Elias, pode descer, porque agora a face de Deus já está incorporada nesta pessoa que é Cristo, e Ele transparece em glória com uma vestimenta de um branco que não existe na terra, e resplandece. E Moisés e Elias, estamos vendo a face de Deus, porque Jesus é Deus. Aqui na terra, João disse, privilégio. Jesus disse que os profetas desejaram muito isso e não tiveram direito. E João ficava grudado nele, deitado nele, porque João disse: Ele é Deus.
Só fica grudado nele quem sabe quem ele é. Desviou porque você nunca soube quem ele é. Entrou em crise e desanimou porque nunca soube quem ele é. Porque quando você sabe quem ele é, quando você sabe quem ele é, quando você sabe quem ele é, meu Deus, meu Deus, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí João, o mais apaixonado, o mais desesperado, mas aí o Senhor morre, ressuscita, vai para o céu. Ele disse: já vi a face de Deus incorporada no corpo humano. Agora eu quero ver a face de Deus na glorificação. Eu vi a face de Deus na glorificação terrestre pós-ressurreição. Mas agora eu quero ver a face de Deus glorificado na eternidade. Tem gente que está entendendo. Você vê que mais experimenta, mais quer. E mais quer, mais Deus vai dar. Aí vem a tribulação, ele já bem avançado de idade, vai preso num dos piores presídios de Roma. E lá, ele preso, orando, disse: não estou nem aí por essa prisão, não estou nem aí por esses problemas. Eu quero te ver, eu quero te ter, eu quero te amar. Porque quem tem Jesus tem tudo, irmão. Quem tem Jesus tem tudo, minha irmã. Quem tem Jesus tem tudo. Acompanha aí que eu estou encerrando. Ó, eu estava no Espírito no dia do Senhor, na ilha de Pátimo, e ouvi por trás de mim uma voz como de uma trombeta. Já que você quer tanto, então você vai ver a minha face gloriosa na eternidade. Segura aí. Dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Voltei-me para ver o que ele falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante como o Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até aos pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimasse de uma fornalha. Sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha na sua força. E quando vi, caí morto aos seus pés. E quando ele viu a face gloriosa, ele viu o futuro da terra. Moisés viu atrás, então viu o passado. João viu a frente da eternidade gloriosa, e viu todas as coisas que vão acontecer aqui nesse planeta e também na eternidade dos céus.
Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está te falando hoje é que você tem que sair daqui colocando Jesus em primeiro lugar em sua vida. Em primeiro lugar, você tem que mostrar para Ele, pastor, que não é a sua igreja que é importante, é Ele que é importante. Não é a sua família que é importante, não é a sua mulher que é importante, não é seus filhos que é importante, é Ele que é importante. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Fique de pé por cada hora. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha Eu chamei o apóstolo Carlos para encerrar o culto, mas o Senhor disse: não encerre agora. Interceda por algumas pessoas, filhos e filhas minhas que estão aqui, que têm enfrentado lutas fortes e que o diabo tem trabalhado muito para roubar a sua fé. O diabo tem trabalhado muito para gerar uma confusão de identidade. E essas pessoas estão aqui hoje e elas necessitam que você ore por elas, para quebrar todas as cadeias e que haja um renovo e uma fortaleza, para que elas possam entrar nessa dimensão da priorização e desfrutar de benefícios grandiosos, porque eu as amo. Então eu quero que você, não é todos que estão enquadrados neste tempo de batalhas e de guerras, não sei, na área material, espiritual, familiar, psicológica, com você mesmo, espiritual, não sei, mas eu quero orar por você rapidamente. E o apóstolo Carlos está aqui mesmo. Então saia daí onde você está e venha aqui ao altar, porque o Senhor está aqui para fortalecer você. Você veio no lugar certo, na hora certa. E eu quero dizer para vocês que vocês, quando aceitaram a Ele, vocês aceitaram o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. Eu estou aprendendo a estar. E não tem diabo que vai roubar a fé de vocês. Cada dia mais não tem tribulação que vai tirar vocês da presença de Deus. À medida em que te conheço mais. Esta revelação é Ele dizendo: eu me importo com vocês. Tudo perde o seu valor. O Senhor está me dizendo que tem mais 10 pessoas aí atrás que aprendendo dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Cada dia mais há um milagre no altar.
feito Há um milagre no altar. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Eu queria que os pastores que estão aqui, toque a mão, toque nessas pessoas que estão aqui à frente, ore por elas. Vem, pastores, toque nelas e comece a orar. Pai, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós estamos colocando os seus filhos diante de Ti, ó Pai. Nós estamos declarando, Senhor, o Teu favor. Nós estamos declarando, Senhor, o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, muitas delas precisam de um milagre. Muitas delas estão precisando, Senhor, que o Senhor venha intervir na terra, para que o Senhor mova o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha com o Teu poder e glória, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos clamando o Teu nome, Senhor, clamamos o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Senhor, agora, entra nesta causa, entra, Senhor, em nome de Jesus, nesta situação que aos olhos dos Teus filhos parece impossível, algo que está atormentando, algo que está, Senhor, ó Deus, tirando a sua paz. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui que precisam de cura, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha reverter o quadro clínico, que o Senhor venha mudar, Senhor, aquilo que está trazendo, Senhor, tristeza, angústia. Pai, em nome de Jesus, aflição. Oh Deus, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do favor, Tu és o Deus, ó Pai, que nada é impossível para Ti. E é em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, o Teu favor. É em nome de Jesus que nós clamamos o Teu milagre, Senhor. Venha o Teu poder sobre eles. Venha a Tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, venha o Teu sobrenatural. Mundo inteiro, Age, que aqui Senhor. dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Em nome de Jesus, Esse Pai. é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito. Nós clamamos aos céus pelo Teu favor. Esse é